Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mara Duarte da Costa, sou a mentora aqui do Grupo Rema. E nós temos aqui dentro do grupo esse canal maravilhoso no YouTube que foi feito e pensado para você que é professor, profissional, pai, mãe e que se interessa aí no desenvolvimento infantil, que está aí buscando conhecimento científico e também prático sobre aprendizagem escolar, dificuldades de aprendizagem, enfim, tudo que se refere aí à educação. Nós aqui no Grupo Rema, nós ajudamos pais, professores, profissionais a transformarem as suas vidas aí de maneira prática e estratégica através dos nossos conteúdos. E se você quer saber mais aí sobre esses assuntos da área da educação, aproveita e inscreve-se aqui no nosso canal, ativa o sininho, para receber as notificações dos novos vídeos e continue aqui ligadinho com a nossa comunidade, tá bom? E no vídeo de hoje eu quero falar sobre TDAH. Um assunto muito importante, não é mesmo? Eu tenho TDAH aqui na minha casa. E você sabe quais são os critérios atuais para diagnosticar um TDAH? Não? Mais ou menos? Não sabe? Fica tranquilo. Muita gente aí tem essas dúvidas mesmo, tá? Por isso eu quero falar sobre isso, porque hoje nós vemos aí uma chuva de diagnósticos errados em relação a esse transtorno. Isso porque muita gente acredita que qualquer aí desatenção já pode ser um sintoma aí, Mas a gente sabe que não é bem assim. É que com essa questão da internet, muitas informações se tornaram aí confusas. E o bom, é que a gente tem mais acesso à informação, porém, algumas coisas aí acabam prejudicando a identificação e o tratamento correto dessas crianças. Bom, eu acredito que uma das maneiras de evitar isso é através do conhecimento, através da informação completa e atualizada, baseada em evidência científica. E é o que eu quero te trazer, te mostrar aqui no vídeo de hoje, porque é importante vocês saberem que quando uma pessoa descobre o diagnóstico correto, a mesma assim pode receber também o acompanhamento, o tratamento mais eficaz, e isso pode mudar a vida da pessoa, sabia? É muito sério. Isso sem contar que os professores que souberem os pontos específicos dessa condição também vão poder ajudar as crianças, as famílias a passarem por isso de forma mais segura. E dentro da sala de aula é mais do que importante que os profissionais estejam atentos a esse tipo de informação, de acordo aí com o DSM-5, Vocês já devem saber que, de acordo com o DSM-5, o TDAH ele é um transtorno neurobiológico que aparece na infância e normalmente acompanha a pessoa aí por toda a sua vida. E ele pode também ter causas genéticas e sintomas que envolvem a desatenção, a hiperatividade, a impulsividade aí em um nível muito disfuncional. Outra coisa, vocês sabiam que, segundo pesquisas, são mais comuns o TDAH em menino do que em menina? Bom, vocês também já devem ter ouvido falar sobre isso, Pois é verdade. E em relação ao diagnóstico do TDAH, nós sabemos que não é tão simples, já que assim os principais sintomas se confundem também com outras condições e com algumas características normais do desenvolvimento de uma pessoa. Interessante, Porém, gente, ainda existem algumas pessoas que negam a existência do diagnóstico de TDAH. E os motivos para isso são variados, Vão desde a inocência, a falta de informação científica, mas sim, TDAH é um transtorno comum em crianças, adolescentes e adultos e, de acordo com pesquisas, ocorre de 3 a 5% nas crianças. Mas vocês sabem também que ele não é um transtorno novo, Ele já é bem conhecido aí em todo o mundo. Então, de acordo com o Manual de Classificação das Doenças Mentais, o DSM-5, ele pode ser classificado em 3 tipos. O primeiro é o TDAH com predomínio de sintomas de desatenção. O segundo é o TDAH com predomínio de sintomas de hiperatividade, impulsividade. E o terceiro é o TDAH combinado. E aí, você pode me perguntar, mas Mara, por que é importante eu saber disso? Gente, porque para cada classificação há tipos diferentes de intervenção. Por exemplo, no caso da criança apresentar o subtipo combinado,
né, que é o mais comum e que temos aí em sala de aula, pois ele aparece aí em mais ou menos 55% dos casos, ele concorre quando a criança apresenta 6 ou mais sintomas de desatenção e 6 ou mais sintomas de hiperatividade e impulsividade. Em segundo lugar, temos o subtipo desatento, com 27% dos casos. Ele é diagnosticado quando há 6 ou mais sintomas de desatenção, mas menos de 6 sintomas de hiperatividade e impulsividade. E por último, nós temos o subtipo hiperativo e impulsivo, com 18% dos casos. E aqui ocorre quando a criança apresenta 6 ou mais sintomas de hiperatividade e impulsividade, mas menos de 6 sintomas de desatenção. Interessante, não é mesmo? Viu como o conhecimento aprofundado ele é importante? Como assim você, professor, vai intervir com essa criança se não entende os níveis? Fica difícil, não é verdade? Por isso que é importante saber desse assunto, né? Quando eu comecei a estudar sobre TDAH, eu me apaixonei, porque na verdade, como eu disse, eu tenho um TDAH em casa. E aí, depois que eu adquiri conhecimento, tudo mudou para mim, para ele e, lógico, né, para minha família toda. Você sabia também que no dia 29 de julho desse ano, o Ministério da Saúde publicou a portaria conjunta de número 14 com os critérios de diagnóstico de TDAH? Nossa, gente, eu achei ótimo isso, porque foi fundamental para que os profissionais pudessem fazer aí uma caracterização correta das crianças e dos adolescentes que têm esse transtorno, né? Uma outra coisa importante é que, de acordo com a portaria, o TDAH ele é caracterizado pela combinação também de comportamento hiperativo, desatenção marcante, falta de envolvimento persistente nas tarefas e dificuldades na realização de atividades estruturadas de maneira calma e organizada. E além disso, é comum que a criança com esse transtorno também possua conduta invasiva nas situações. Gente, o Ministério da Saúde, importante saber também, ele afirma que o TDAH sempre tem início nas fases iniciais do desenvolvimento, tá? Normalmente aí nos primeiros 5 anos de idade. Essa é uma pergunta frequente aí, tá? E aí as pessoas me perguntam, mas Mara, é só isto? Não, calma aí. Existem algumas outras características que eles também apresentam. Sabe aquelas crianças que têm a tendência de mudar de uma atividade para outra na sala de aula sem completar nenhuma? Quer dizer, ela não termina, ela começa, mas ela não termina, né? Que se mexe aí o tempo todo na carteira, levanta, não para quieta, derruba as coisas, tromba na cadeira e com esses movimentos excessivos do corpo ela fica descoordenada? Pois é, pode ser um caso de TDAH, sabia? Mas olha, hein? Normalmente esses problemas persistem através dos anos escolares e mesmo na vida adulta, tá? Não é somente um dia ou outro que a criança tá agitada porque aconteceu alguma coisa, tá? É constante, tá? Embora eu vi muitas pessoas mostrarem, assim, uma melhora gradual no controle dos movimentos e na atenção conforme aí vão crescendo e vão desenvolvendo outras habilidades. Então, quando você se deparar com TDAH, você vai observar também que eles são imprudentes, muitas vezes impulsivos, o que torna eles muito propensos a acidentes, problemas indisciplinares na escola, né, principalmente na adolescência. E essa é uma característica muito marcante, tá? E que pais e professores precisam estar bem atentos, principalmente porque envolve a saúde física e emocional dos nossos pequenos e dos adolescentes. Um outro fator importante, uma questão também, é que as crianças com TDAH, elas podem se relacionar com adultos de uma maneira muito desinibida, tá? São muito alegres, divertidos, mas infelizmente às vezes acabam sendo impopulares, antissocial e tendo poucos amigos da mesma idade, porque às vezes elas se comportam diferente das outras crianças. E também podem apresentar aí, às vezes, baixa autoestima, tá? Quando eu me deparo com uma criança assim, eu sempre oriento os pais, né, a procurar um acompanhamento psicológico, já que a criança mesmo ela pode se sentir diferente e sozinha das outras crianças. Então tem que ter atenção, tem que ter cuidado. Um outro ponto importante também é que nós precisamos saber sobre o comprometimento cognitivo dessas crianças, a aprendizagem, porque às vezes elas em sala de aula elas podem apresentar atrasos específicos no desenvolvimento motor, na linguagem, na aprendizagem também, tá?
Uma outra questão importante a dizer aqui é que gera às vezes muitas dúvidas, é que as pessoas sempre me perguntam: Mara, qual é o tempo que estes sintomas devem ser considerados como TDAH em uma pessoa, tá? Bom, os critérios de diagnóstico trazido pelo Ministério da Saúde, eles exigem que estes sinais sejam vistos e analisados em várias situações, em vários ambientes que essa criança frequenta, por pelo menos 6 meses, tá? E que essas informações vindas da família e da escola são extremamente importantes para poder fechar esse diagnóstico. Mas, pessoal, apesar de termos trazido aqui diversos sinais, sintomas, né, aqui no vídeo, nós precisamos lembrar sempre, que o diagnóstico deve ser realizado por um médico psiquiatra, pediatra ou um outro profissional da saúde, tá bom? O que trazemos aqui são informações importantes para a caminhada no processo de diagnóstico, mas o laudo é somente esses profissionais que podem emitir. E aí, Mara, tá, já sei dos sintomas, já sei sobre o diagnóstico, quem que pode dar o diagnóstico e agora? Bom, então vamos lá? É muita coisa, né, pessoal? Após o diagnóstico de TDAH, começa então a fase do tratamento, tá? O importante saber sobre isso é que ele varia de acordo com cada criança é diferente. Se houver comorbidade, por exemplo, o tratamento pode ser feito de uma forma diferente, mas, de maneira geral, ele consiste aí na psicoterapia, medicação e muitas vezes no acompanhamento multidisciplinar com educadores, terapeutas ocupacionais. E além disso também é muito importante que a família busque auxílio para compreender melhor também sobre esse transtorno, tá? E saber quais são as melhores maneiras para poder ajudar essa criança ou esse adolescente. Sabe, pessoal? Já vi casos assim de casais se divorciando por não entenderem do transtorno. E aí cada pai quer educar e intervir de uma forma e isso acaba gerando problemas dentro da família. Certa vez tivemos aqui dentro do Grupo Rema Educação, né, nós reunimos alguns pais para fazerem intervenção nesse processo. Algumas mães nos pediram para poder levar conhecimento, porque a família estava tendo muitos problemas com a criança. Fizemos então a intervenção somente com os pais, levamos informação e foi muito bacana os testemunhos que recebemos depois. Então a família, a escola, os profissionais devem sempre caminhar juntos, falar a mesma linguagem, né? Uma outra reflexão importante é sobre a psicoterapia, tá? Muitos pais têm dúvidas sobre onde, para quem encaminhar. É normal. Primeiro eu quero dizer que a psicoterapia ela é muito útil e importante para a recuperação da autoestima da criança, porque como eu já disse, né, essas crianças elas sofrem pelos sentimentos de fracasso, de frustração que surge aí durante a sua vida. E aí, pessoal? Psicoterapia é essencial, tá? Daí, gostaram desse vídeo? Foram informações importantes para vocês? Eu só pontuei aqui algumas coisas, né, para não ficar tão grande aí, vocês não terem paciência aí de ouvir, né? Mas é muito importante ter essas informações e a partir dessas informações a gente entender cada vez mais sobre o TDAH para que essas crianças tenham aí a oportunidade de tratamento, de acompanhamento de qualidade. Lógico que a gente precisa continuar estudando, né? E para que você também possa se sentir mais seguro aí na sua sala de aula, quando se deparar com uma criança com TDAH, porque muitos professores me procuram porque não sabem o que fazer e ficam muitas vezes inseguros e totalmente perdidos quando se depara com uma criança que tem TDAH. O que eu digo para você é que você deve sempre buscar conhecimento, que conhecimento é o caminho certo, se aperfeiçoar, fazer mais cursos, né, pós-graduação, não ficar no achismo, tá? É importante. É por isso que nós estamos aqui no Grupo Rema para te ajudar, tá? Nós somos uma comunidade que busca todos os dias aí compartilhar conhecimento para ajudar a transformar a vida das nossas crianças com TDAH. Então, se você gostou desse vídeo, acesse aí o nosso site, entre aí nas nossas redes sociais para saber mais sobre esse assunto. Nós temos muitos vídeos, muitos conteúdos e não esqueça, tá? Compartilhe esse vídeo, deixa aí o seu like
e venha com a gente. Se você quiser se especializar na área de TDAH, nós temos uma especialização que vai preparar você. Nós falamos sobre TDAH, diagnóstico, cérebro, medicalização, processos de aprendizagem, para tornar você um especialista nessa área. Não dá para trabalhar com a criança com TDAH com o conhecimento que a gente traz da pedagogia. Não, a pedagogia nos deixou muitas lacunas. A criança com TDAH precisa de profissionais preparados ao lado dela, que entendam sobre o transtorno, que entendam sobre o cérebro dessa criança, para poder intervir da maneira correta. Como eu disse, não dá para trabalhar com achismo. Vem com a gente, fique ligado, vai nos nossos canais, temos muito conteúdo para compartilhar com vocês. Bora lá, cada vez mais, estudando e entendendo sobre TDAH. E aí, gostou desse vídeo? Então curta para que ele possa alcançar e ajudar mais pessoas. E se inscreva também em nosso canal do YouTube para contribuir aprendendo com a gente sobre esse e muitos outros temas. Ah, e ative o sininho aqui embaixo para receber aviso toda vez que tiver um conteúdo novo. Um abraço e até breve!